O sexto princípio, a causalidade. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Okai-Barion. A causa revela-se pelos efeitos, e os efeitos são proporcionais à causa. É impossível negar ou sair da relação de causa e efeito. Ela permeia toda a natureza, tudo o que existe, e não só sugere que tudo parte de um princípio, mas o demonstra facilmente pela cadeia de efeitos ou eventos constatáveis, onde a ignorância do acaso se dissipa em razão de uma lei que promove e manifesta um todo ordenado, e onde o vulgo não consegue negar tal axioma de que existe uma lei e uma ordem que constatam pelos seus efeitos, mas que somente os adeptos da filosofia oculta a conhecem pela sua causa e que podem compreender através do segundo princípio, o que trata das analogias. Pelas analogias compreendemos que é do binário que se estabelece a ideia de movimento, e por isso a possibilidade do mal garante a liberdade de arbítrio, de que advém a própria consciência e capacidade de raciocinar, mas somente para aqueles que não têm preguiça de pensar e de agir. Se um só movimento fosse possível, então não haveria causalidade, pois nada poderia inferir movimento ao que quer que fosse, e não seria diferente se tudo estivesse em repouso. Sem a possibilidade do mal, o bem seria déspota, contrariando a si mesmo. Desta forma, a hierarquia também não existiria, e sem ela não haveria lei. Sem a lei não seria possível manifestar a ordem. E, por fim, a própria vida em qualquer escala seria impossível. O todo é a causa primeira, sendo a causa em essência, é eterna, imortal e independente em si mesma. Dela provém os efeitos, que se tornarão em causas posteriores, como vemos em Johannes Tritemius, que nos descreve as causas segundas como sendo os espíritos das esferas planetárias, também chamando-os de gênios e lhes atribuindo o nome de anjos e, sendo as forças que governam este mundo, também podemos associá-los aos arcontes. O todo, quando manifesta sua criação, começa por gerar os espíritos da dualidade, os gênios, e com eles a possibilidade do mal, que vem somente a afetar o espírito humano quando este transgride a lei e, saindo de uma posição superior a essas forças, onde antes a submetia, passa a ter nelas e com elas uma segunda natureza. Aquele que se conecta ao uno, o todo, que é a força motriz, causa criativa e organizadora de todo o universo, é virtuoso e em sua postura ativa submete os vícios à vontade superior, transmutando-os em si mesmo e ao seu redor, ao mesmo tempo que esquiva-se de seus focos de influência. Quanto àquele que se conecta somente aos seus próprios desejos, ignorando os que o cercam e o meio em que vive, é egoísta e, portanto, vicioso. Sua postura é passiva e, com isso, está à mercê dos vícios e, quando manifesta alguma virtude aparente, não é em razão de sua própria iniciativa, mas levado por circunstâncias, isto é, ele não é causa, mas é efeito das causas exteriores a ele, e seria uma vítima se não houvesse nele um princípio de negligência. O ser humano tem poder em potencial, ao mesmo tempo que, enquanto encarnado, está submetido às forças dessas esferas, ou melhor, enquanto adormecido ou submisso aos desejos do eu, desligado da causa primeira, está sob o enlace dessas 7 figuras, e que quando desperto e reconectado à vontade do todo, mesmo tendo sua parte inferior ou material submetida às forças transitórias da natureza, passa a ter liberdade de espírito e a submetê-las àquilo que é certo. Este princípio nos remete à noção de responsabilidade,
por nos dizer que não há ação sem consequências e que por isso devemos subordinar nossas ações a algo maior que os impulsos do instinto ou da mera autossatisfação. Responsabilidade implica em prioridade e dever. Prioridade é o nome que se dá ao sacrifício de uma coisa em prol de outra, e dever é necessidade, que nos leva a fazermos muitas vezes aquilo que não queremos e que nem achamos agradável ao nosso próprio ser, mas que trará benesses, às vezes maiores que nossa vida individual, capazes de repercutir de forma positiva muito além do nosso tempo. Se Jesus tivesse fugido ao Calvário, então seu amor e sua justiça seriam a deslealdade e a covardia. E se Sócrates tivesse negado tudo em que acreditava, poderia ter morrido de velhice, e certamente hoje não seria lembrado. O príncipe Siddhartha, se acovardasse diante da velhice, da doença e da morte, teria sido um rei covarde trancado nos muros de seu castelo, apavorado e temeroso do dia em que viesse a morrer, e nunca o teriam honrado chamando-o de Buda. Aquele que foge ao dever adquire karma, pois se distancia de onde deveria estar e do que deveria fazer, e por isso sofre até que reconheça o seu dharma ou caminho, e então deixa de sofrer, mesmo quando é difícil caminhar, pois sabe que está onde deveria estar, fazendo o que deveria ser feito, e por isso é feliz. A felicidade só é possível com entendimento, mas, para entender, não basta mentalizar e deixar o conhecimento morto num vácuo de ação. O entendimento se dá pela capacidade de tornar prática toda e qualquer ideia ou teoria. Por isso, só pode ser tomado por verdade o que se realiza, por mais que possa parecer incompreensível para alguns. A existência passiva repercute em passividade e não estimula nada, ao menos nada que seja bom ou produtivo, a não ser quando nos serve de exemplo de má conduta. Aquele que pensa e age verdadeiramente alimenta a vida no universo, repercutindo em fluxos de inspiração, e se somos movidos por desejos, então este espalha um desejo de vida, como um remédio para a dor da passividade. O bem sempre vence, pois ele é a causa e por isso se traduz em vida, enquanto que o mal tende à inanição, à morte e ao esquecimento, aonde já não pode mais fazer nem propagar o mal. Todo o primeiro passo é o mais difícil, mas com o tempo vamos criando músculos, compreendendo melhor o caminho, adquirindo ritmo, passando a ver os detalhes do que nos rodeia, adquirimos ferramentas e aprendemos a aplicá-las a nosso favor, até que o instinto do mal esteja educado e contido, e assim possamos nos preocupar mais com o macro que com o microcosmo. Somente este que chega a esta rara condição é livre e de bons costumes. Sejam todos muito bem-vindos ao átrio do templo. Até a semana que vem. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e o compartilhe para que tenha maior alcance. Não deixe de comentar suas dúvidas e impressões. Elas são importantes, contribuem com o desenvolvimento do canal, com o seu e dos que o acompanham. Este canal aceita contribuições. Se deseja contribuir, a chave Pix é o e-mail que está na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado.